Boa noite, professoras Jaqueline, professora Luciane, professora Fabiana. Me chamo Fernando Nazarete, diretor da Escola Rio Grande do Sul, no município de Canoas. Havia preparado essa apresentação para estar junto com vocês e com os demais colegas no último dia 2, mas tendo em vista o imprevisto que aconteceu na minha escola, um cano quebrado, um vazamento de água e uma necessidade de fazer o reparo emergencial, fizeram com que eu tivesse que estar presente na escola, não conseguindo me liberar neste sábado. Então, brevemente, eu vou fazer a apresentação do meu trabalho, que é a Gestão Escolar Democrática pela Perspectiva dos Membros do Conselho Escolar, uma avaliação de limites e possibilidade de participação. É um estudo de caso da MF Rio Grande do Sul, na qual eu trabalho há 2 anos, primeiro ano como supervisor e este ano então como diretor. Rapidamente meu histórico de graduação: eu iniciei na Universidade La Salle em 2003 e me graduei em 2007, licenciatura em História. Em 2008 completei meu bacharelado também em História. No ano seguinte eu ingressei na rede estadual, onde eu trabalhei até 2012, no regime de 40 horas. Em 2012 eu passei a ser 20 horas do Estado e 20 horas do município, trabalhando sempre no Estado, na Escola Básica Santa Rita, no município de Nova Santa Rita, onde eu resido. E os 2 últimos anos, antes da minha exoneração, eu fui vice-diretor no turno da minha escola estadual. Minha caminhada na rede municipal iniciou em 2012, quando eu ingressei no município de Canoas, 40 horas, dividindo entre as escolas Thiago Virt e professor Odete Freitas, onde eu fui prof de sala de aula até 2020, e entre 2020 e 2021 eu fui supervisor escolar na Escola Odete Freitas. Em 2022 eu assumi a supervisão, então, como eu já tinha feito referência, na Escola Rio Grande do Sul. E no fim do mandato, então, da atual diretora, hoje ex-diretora, né, professora Márcia, eu assumi a direção em 1º de janeiro deste ano. Além disso, eu tenho 2 especializações. Eu tenho uma em 2019 pela Universidade Positivo em Gestão Escolar, em 2020 a minha especialização em supervisão na Universidade São Luís. Com relação à minha escola, a Escola Rio Grande do Sul, nós temos um quadro hoje incompleto de professores, apesar de termos 35. Eu conto com uma vice-diretora, professora Carmen, minha parceira de curso, colega de curso aqui na pós-graduação. Não contamos mais com este coordenador pedagógico citado aqui, em função de saída da escola. Temos funcionários concursados, funcionários terceirizados, aproximadamente 690, talvez um pouco hoje, um pouco menos, ou um pouco mais, de alunos nos 3 turnos que nós atendemos, né, o ensino fundamental regular e a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Também temos funcionários contratados, que são os TEBs, né, estagiários para cuidar dos alunos de inclusão, 3, e especialistas, que eu tenho, no caso, a minha supervisora hoje, contratada. Então, aqui é um pouco da divisão de turmas e quantidade de alunos que cada uma dessas turmas atende. Nós temos turmas de 1º a 9º ano, como eu já havia citado, né, no diurno, manhã e tarde, e temos turmas de alfabetização e pós-alfabetização na EJA, e modalidade 1 correspondente ao 6º ano, modalidade 2 correspondente ao 7º ano, 3 ao 8º ano, modalidade 4 ao 9º ano do ensino fundamental, totalizando quase 700 alunos. Com relação aos nossos colegiados, nós temos 3 colegiados ativos na escola, atuantes, importantes na construção coletiva das nossas demandas, que é o Grêmio Estudantil, composto por alunos e um professor responsável, o Conselho Escolar e o CPM, ambos com mandatos de 2 anos. Este ano nós sofremos bastante o primeiro semestre, porque tanto o Conselho quanto o CPM não estavam legalizados, e por questões burocráticas nós conseguimos legalizá-lo só no início de agosto. Isso é uma problemática bem grande, porque
Entre tantas funções que o Conselho e o CPM desempenham, nós ficamos impossibilitados de tratar com verbas, né? E a escola sem verba acaba tendo muitas dificuldades. Então hoje nós temos um conselho instituído, um círculo de pais e mestres constituído, há atuantes dentro da escola, a gente sempre busca dentro do possível reunir, se não com todos, mas pelo menos com os presidentes, para conversar e discutir demandas e fazer uma construção coletiva. Nosso regimento escolar está atualizado, nosso projeto político-pedagógico foi atualizado neste ano, as verbas da escola com as quais nós trabalhamos são oriundas do governo federal, através do PDDE, e a mantenedora, nossa Secretaria Municipal de Educação, nos disponibiliza o que aqui em Canoas é chamado de gestão compartilhada, verbas bem substanciais que são utilizadas para todo tipo de serviço, todo tipo de compra que a escola precisa ao longo dos semestres. Nossa escola é muito bem estruturada, né? Está passando por algumas readequações que não dependem do nosso trabalho, outras, como a reforma da rede de internet, passou pela nossa mão, pelo nosso trabalho, junto com o CPM, junto com o Conselho. Não temos um laboratório de informática, mas temos uma sala Google, a sala de professores, sala de recursos, muito importante para atender o público da inclusão, a questão da acessibilidade, né? O nosso segundo piso ainda não dispõe de acesso para alunos cadeirantes ou com dificuldade de locomoção, é uma fraqueza da nossa escola. Biblioteca vai passar por uma reforma agora nesse período de recesso escolar, também para melhor atender as nossas crianças. A nossa quadra esportiva ela é uma quadra coberta, nem todas as escolas da rede de Canoas possuem cobertura, então é um diferencial também. E com relação ao nosso objeto de estudo, ao meu objeto de estudo, né, e a problematização, foi em virtude desse primeiro semestre tumultuado, onde nós precisamos contar com a colaboração dos nossos colegiados, do Conselho Escolar e do CPM. Como a Carmen, minha colega, e eu fizemos boa parte do trabalho juntos, a gente, quando teve que dividir, né, o objeto de estudo, o objeto da pesquisa, Carmen então fica com o círculo de pais e mestres e eu vou me aprofundar e me ater mais ao conselho escolar. A gente buscou ao longo desse primeiro semestre tratar muito com a comunidade sobre o que é gestão escolar democrática, mostrando para a comunidade que não está acostumada como isso se dá, como se dá essa participação ativa, como eles podem e devem fazer parte da tomada das decisões e que essas decisões precisam ser coletivas, né, precisam ser transparentes, inclusivas, participativas para que o bem da escola seja alcançado. Mas não sei se só eu, mas fica aí a reflexão ou a indagação, já se parou para pensar ou para perguntar se os nossos colegiados, formados por pais, por mestres, por alunos, conhecem de gestão democrática? O que eles entendem sobre gestão democrática? Eles estão ali ou não estão, por aqueles que não querem participar? É por falta de conhecimento? Quais são as dúvidas que eles têm? Então a primeira pergunta que cabe aqui é como que a comunidade, especificamente no meu caso o Conselho Escolar, vê o processo de gestão escolar democrática? Ela entende e participa de fato dessa construção? Qual é o conceito que se tem em cima da gestão democrática a partir dos membros do colegiado? Alguém já parou para perguntar? E eles constroem essa ideia a partir da onde? Então a minha pesquisa, né, a partir de tudo que se construiu ao longo do primeiro semestre, ela tem como objetivo analisar e aprofundar como se dá o desempenho desse órgão e o seu entendimento. Como o Conselho Escolar entende essas questões atreladas à gestão democrática? A gente tanto instiga eles a participarem, mas por que não há mais participação? É falta de entendimento?
É medo? Quais são esses medos? Quais são os receios? Quais são as dúvidas? Eles entendem esse processo? Cabe a nós agora, então, parar e ver e analisar esse entendimento a partir da ótica destes participantes. Nós, equipe diretiva, equipe pedagógica, a gente trata disso com um pouco mais propriedade. E os outros professores? E os pais? E os alunos? Nossos alunos adolescentes, em formação, eles conhecem, eles têm esse entendimento e conseguem compreender a importância desse colegiado? Ao longo do semestre, como hipóteses, eu levantei, em função da pouca participação, algumas hipóteses. Talvez a falta de capacitação ou interesse, a resistência à mudança e a uma cultura autoritária, sempre foi assim, sempre se usou o conselho só para assinar papel, falta de tempo, e aí eu demando, né, a falta de tempo tanto para professores quanto para pais, própria falta de apoio da administração, em que pé as direções de escola buscam o conselho como deveriam buscar para participar. Será que há essa participação? Desinformação, que eu acredito que seja uma das grandes hipóteses para pouca adesão. Então, a justificativa da minha pesquisa ela está embasada no fato de que o conselho escolar ele busca fomentar a participação, porque ele é composto por todos os segmentos da escola, professores, pais e alunos. E essa participação ela tem que ser uma participação conjunta, tanto na criação quanto no acompanhamento das demandas, não só na execução. E a gente tem visto, né, eu na minha caminhada dentro de escola, que grande parte da participação dos colegiados ele está na execução. E a construção? Por que não há construção? Negligência da direção, negligência dos membros, falta de interesse. Como que isso acontece? Como que eles enxergam isso? Por que essas dúvidas surgem? Porque quando nós propusemos oportunidades de participação, elas foram muito rasas, me pareceu que grande parte, se não todos, esperam as demandas prontas serem anunciadas pela direção. Por que não construir coletivamente? Concordando, discordando, discutindo, construindo, reconstruindo coletivamente. Por que só esperar? Então, o objetivo geral e os objetivos específicos dessa pesquisa giram em torno desse contexto, de compreender, através das impressões e do entendimento dos próprios membros do Conselho Escolar, o que é gestão escolar democrática. São os olhos destes membros e os seus entendimentos que vão dizer o que eles mesmos entendem. É uma visão de dentro para fora. E aí, como objetivos específicos, eu listei alguns, não cito todos agora, né, mas identificar os principais desafios enfrentados pelo Conselho Escolar em seu papel de tomar de decisões e outros tantos que podem surgir aí ao longo da pesquisa que vai se analisar. Como referencial, aproveitei para pegar a dica da professora Fabiana, tutora, e dei uma resumida, porque de fato não consegui ler todos, mas aquilo que a gente consegui ler ao longo do ano. Então, para tratar da temática de gestão democrática na educação, eu cito o Vitor Paro, o Luiz Dourado, o José Libânio. Com relação ao Conselho Escolar, já que é o meu foco, a Neuza Batista e o Genuíno Bordignon. Com relação aos aspectos metodológicos, uma abordagem qualitativa através da análise das experiências e percepções dos membros do Conselho, utilizando-se de entrevistas semi-estruturadas e formulários Google, porque também tenho a ciência de que nem todos estarão disponíveis quando eu estiver disponível para fazer os trabalhos. Então esse modelo remoto de acesso vai ser um facilitador para a minha pesquisa.
Com relação ao cronograma, grande parte do trabalho já foi realizado ao longo do segundo semestre de 2023. Os dados, o início da coleta de dados já se deu, vai perpassar aí o primeiro quadrimestre de 2024, depois a construção do referencial, elaboração dos relatórios, as entrevistas com os membros, e dependendo de como as coisas acontecerem com membros que já fizeram parte dos colegiados e que ainda têm vínculo com a escola, até a apresentação do projeto no final do ano de 2024. E terminando aqui, então eu faço a citação das referências bibliográficas que neste momento se fazem presente na construção deste meu trabalho. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia, o cerne do meu trabalho, e novamente eu peço desculpas por não ter estado presente na manhã e na tarde do dia 2, mas urgências e emergências e situações inesperadas fazem parte da rotina das nossas escolas, e eu precisei estar, então, neste dia 2 na escola para lidar com essa situação inusitada que foi a descoberta de um vazamento e finalizar esse serviço com a equipe que lá estava trabalhando. Muito obrigado, boa noite.